Conceito de uma função ou uma aplicação. Esta que vai ser a nossa aula do dia de hoje. Estaremos aqui a falar a respeito do conceito de uma função, de uma aplicação. Também vai ser o conceito. Temos ali o conceito de uma função ou aplicação. Nós temos aqui a nossa relação f, definida entre os nossos dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B. Já está aqui representado no diagrama sagital. E queremos aqui perceber o que viria a ser uma função, não é? A relação f definida entre o conjunto A e B tem grupo sanguíneo, não é? Tem grupo sanguíneo. Neste caso temos aqui a Carla tem grupo sanguíneo O, a Ana tem grupo sanguíneo o Antônio tem grupo sanguíneo o João tem grupo sanguíneo A Ana Tércia tem grupo sanguíneo B. Conforme nós podemos ver, são nomes de pessoas e todas as pessoas têm pelo menos um grupo sanguíneo. E nós temos aqui o nosso conjunto A, que possui todos os seus elementos com alguma correspondência para com os elementos do conjunto B. Se você não viu a aula anterior, deixe-me aqui fazer uma pequena recapitulação a respeito do que nós vimos. Expliquei o que poderia vir a ser a correspondência. Vimos quando que um elemento que faz parte do conjunto de partida recebe o nome de objeto, quando que um elemento que faz parte do conjunto de chegada recebe o nome de um objeto, como é que se identifica um conjunto de partida, como é que nós podemos identificar o conjunto de chegada. Olhando para a relação que existe aqui, sem antes perceber que a relação F relaciona os nomes e os seus respectivos grupos sanguíneos, você pode olhar aqui o sentido das setas para conseguir perceber qual é o conjunto de partida e qual que é o conjunto de chegada. Observando que nós temos aqui o conjunto A é o conjunto de partida e o conjunto B é o conjunto de chegada. Por que, professor? A relação F é feita de A para B. É feita de A para B. Então, se é feita de A para B, os elementos que estão no conjunto A, todos os elementos que estão no conjunto A que possuem alguma correspondência para com os elementos do conjunto B, recebem o nome de objetos, e os elementos que possuem a respectiva correspondência, neste caso estou a dizer Carla é um objeto, Ana é um objeto, Antônio é um objeto, João é um objeto, na Tércia também é um objeto, olhando dentro daquilo que é a correspondência. Portanto, a Carla tem como imagem O, a Ana tem como imagem o Antônio tem como imagem o João tem como imagem A Ana Tércia tem como imagem B. Vimos também que os elementos estão no conjunto de partida que possuem alguma correspondência com o conjunto de chegada recebem o nome de objetos. Então, todos os elementos que temos aqui no conjunto A são objetos. O conjunto dos objetos forma aquilo que nós chamamos de domínio. E nós vimos que a forma de escrever o domínio usamos a letra D maiúscula, seguido da relação que está lá definida entre os dois conjuntos. Neste caso, a relação definida é a relação F. Então, fica D de F. De seguida, aqui iríamos colocar todos os elementos dentro de chavetas, neste caso aqui. Todos os elementos que nós chamamos de objetos. Quando vamos para o conjunto de chegada, os elementos que fazem parte do conjunto de chegada, que têm alguma correspondência com os elementos do conjunto de partida, são aqueles que nós chamamos de imagem. Então, conjunto das imagens, nós podemos escrever C, D, seguido da relação. Se fosse R, aqui íamos colocar CDR, se fosse T, colocaríamos CDT, mas a relação que está aqui representada é a relação F, então fica CDF, que quer dizer contradomínio da relação F. Como é que seria formado esse contradomínio? O contradomínio seria formado pelas imagens, não é? Pelos elementos que estão no conjunto B, que nós chamamos ali de imagem, iriam formar aquilo que seria o nosso contradomínio, que era simplesmente também colocar ali dentro
de chavetas. Então é isto que nós vimos. Se você não viu esta aula, deixarei link aqui abaixo para que você possa ter esta aula de modo a saber como identificar objetos, como identificar o domínio, como identificar as imagens, como identificar o contradomínio em uma correspondência ou em uma aplicação. Pessoal, a nossa aula aqui tem como foco saber quando é que uma correspondência pode ser chamada de função, saber quando é que uma correspondência pode ser chamada de aplicação. Mas antes de nós continuarmos, quero lhe convidar a poder deixar seu like neste vídeo, deixar o seu comentário daquilo que você achou até então e poder também partilhar ali nos grupos de WhatsApp em que você faz parte. Diga a outra malta para que possa vir aqui estudar conosco. Por quê? Porque fazendo isto, você estaria a permitir que outros também possam se desenvolver e se tornarem bons na matemática. Você vê que tem tanta gente que quando cruza com o exercício de matemática chora. Não é? Chora por quê? Porque elas não conseguem encontrar meios para conseguirem trabalhar. Mas quando nós nos aplicamos e fazemos alguma coisa para que consigamos despertar esse brilho em nós, as coisas acontecem. Eu mesmo que você sair hoje para o ginásio, não é? Tem que ir lá fazer exercícios. Se você nunca esteve lá, não vai conseguir carregar 50 quilos nem 100 quilos. Mas para quem está lá há anos, há meses, esta pessoa já tem habilidades que lhe permitem exercitar de uma forma que, quando você chega lá, fica de boca aberta. Eu mesmo, para questões de estudo, o nível de performance que você apresenta está diretamente ligado ao quanto você pratica aquilo. Se você ficar um tempo considerável a pesquisar, se investir na área de matemática, estar nas aulas, realmente prestar atenção. O professor está a explicar, você está preocupado em perceber os mínimos detalhes que o professor lá explica. Se você assistir essa aula e está a prestar atenção, está a tomar nota daquilo que estou aqui a explicar, eu te garanto que até no final desta aula você vai encontrar exercícios que têm a ver com funções, vai encontrar exercícios que têm a ver com aplicações em que você precisa determinar o domínio e o contradomínio. Será tão fácil quanto você para poder amarrar ali seu atacador do sapato. Hoje você faz isso com tamanha naturalidade, mas no primeiro dia em que você fez isto, teve uma tremenda dificuldade. Por que você teve uma tremenda dificuldade? Porque você não sabia como é que se faz. Então fica aqui comigo que eu vou lhe dirigir, não é? A poder desenvolver essa habilidade. Por isso você tem que partilhar este vídeo. Por isso você tem que deixar esse vídeo nos grupos do WhatsApp em que você faz parte, para que mais pessoas possam se desenvolver. E faça o dever de casa. Se inscreva neste canal para que nós possamos crescer e alcançar mais pessoas. Indo para a nossa aula, voltando, eu estava a dizer quando que uma aplicação recebe nome de função, ou seja, quando que uma correspondência recebe nome de função. Uma correspondência recebe nome de função quando cada objeto que estiver aqui tiver uma e única imagem.